Seja bem-vindo, seja bem-vinda à sessão 1212, comigo a Cris de Medeiros. Eu sou especialista em acessos ao inconsciente, sou especialista em eliminar medos e inseguranças. Eu tenho mais de 17 anos que trabalho com pessoas, no desenvolvimento de pessoas. E nesses 17 anos já transformei mais de 5.000 pessoas presencialmente em um dos meus 10 treinamentos que eu desenvolvi ao longo desse tempo. Aqui nessa live eu falo como eliminar medos e inseguranças, conscientes ou não, que travam sua vida. Então essa nossa live de hoje, conforme eu disse, controle o medo e realize os seus sonhos em 3 passos. Então vamos entender? Eu adoro essa construção de entender o que está sendo dito. Você sabe que eu sou terapeuta e a coisa mais importante é entender o que está sendo dito. Porque se eu não entender, eu vou interpretar do meu jeito e vou para um outro caminho. Então vamos entender o que essa frase quer dizer. Controle o medo o medo de realizar sonhos. Deixa eu ler de novo. Vamos lá. Controle o medo e realize sonhos em 3 passos. Eu tenho uma dúvida nessa frase. E a dúvida é, nós vamos falar sobre controlar o medo ou controlar o medo de realizar sonhos? Ou os 3 passos são para controlar o medo ou são para realizar os sonhos? Eu preciso saber o que eu vou entregar. Então, eu decidi, o que eu vou entregar é controlar o medo de realizar sonhos. Não é qualquer medo, de realizar sonhos. Isso eu vou entregar agora. E segundo, os 3 passos para controlar o medo. Pô, Cris, eu queria os 3 passos para realizar o sonho. Então, mas se você tem medo, você não vai realizar os sonhos. Então, o que eu vou dar a dica para você aqui é como, de que forma dar 3 passos para controlar o medo de realizar sonhos. Aí você vai estar com a porta, a porteira, o portão, tudo aberto, né? Para realizar seus sonhos, tá bom? Bom, então vamos lá. A Cris, qual é a relação entre medo e o sonho? A relação é, quanto mais desafiante for o sonho, maior o medo. Mas a Cris, até que é lógico isso, né? Porque se o sonho não é desafiante, não precisa ter medo. Mas sonho que não me desafia não é sonho. Tá? Eu quero tomar um suco de açaí. É açaí, né? Isso aqui? Tamarindo. Desculpa, tamarindo. Eu quero um suco de tamarindo. Está aqui no meu alcance. Suco de tamarindo. Colhido no pé aqui em casa. Feito pela minha sogra, com todo amor e carinho. Então eu tomei, mas isso não é um sonho. O sonho me desafia. Então quanto maior o sonho, maior o meu medo. Maior o desafio do sonho, né? Maior o medo. Quando é que um sonho é desafiante, a Cris? Então estou começando a gostar disso. Quando ele desafia as minhas crenças. Como assim? Quer dizer que se eu tiver um sonho de escalar o Everest, pode não estar desafiando minhas crenças? Pode. Você não tem crença limitante com relação à altura, com relação a frio, com relação a um monte de coisa, com relação a esportes radicais, nada te impede. Então, não é um sonho desafiante. Está tudo certo, alinhado para você realizar. Agora, um sonho que desafia suas crenças, de repente você que tem esse sonho de chegar ao Everest, talvez um desafio fosse ir com alguém. Não, Cris, ir com alguém não, eu não quero ir com ninguém não, eu quero fazer isso sozinho, Então pode ter uma crença aí que impede você de realizar. Talvez você já tenha tido essa experiência de fazer viagens com algumas pessoas e serem as piores e terem sido as piores viagens que você fez. E aí você conclui, eu não quero fazer viagem acompanhado. Por quê? Estar acompanhado de alguma pessoa é ruim. Porque eu quero ir para um lugar, essa pessoa não quer. Eu quero fazer tal coisa, essa pessoa não quer.
Entende? Então, o desafio é aquilo que desafia a minha crença, não é um desafio externo. Escalar o Everest, ir para as ilhas gregas, porque é caro, porque é longe, sabe? Talvez fazer medicina não seja um, um super desafio para você, porque toda a sua família é feita de médicos, você nasceu num berço da medicina, você viveu atolado nesses lugares, você tá tudo certo, não é um desafio. Talvez o desafio seja nesse lugar onde você vive, você dizer, ô pai, ô mãe, doutor fulano de tal, doutora fulana de tal, eu quero ser musicista. Musicista. E eles dizem, você tá louca? A nossa família há 10 gerações é composta de médicos e você quer ser musicista? Não, eu quero ser cantora, não quero ser musicista, eu quero ser cantor. Pior ainda! Então aí, esse é um sonho que desafia crenças, porque eu não posso me desconectar, né, dessa minha família. Eu vou chegar nos medos e crenças, eu estou dando uma juntada neles. Então a crença é que eu não mereço relações assim, desse jeito. Onde está isso, Acrísio? Está na minha caixa preta. Lembra que eu falei da caixa preta? A caixa preta é um lugar conhecido nos aviões, em que guardam todas as informações daquele avião. Tudo, tudo que tem no avião passa informações naquela caixa preta e fica guardado, armazenado. Para quê? Se um dia acontecer alguma coisa, se um dia esse avião cair, aquela caixa preta resistente a fogo, a impactos, tem as informações da falha. Para que não volte a acontecer, eles precisam saber. Pô, a falha foi em tal lugar, não podemos deixar isso acontecer de novo. Né? Então a caixa preta, nós temos essa caixa preta em nós. E essa caixa preta é chamada de inconsciente, onde ela guarda todos os registros da nossa vida. Registros positivos e registros negativos. Agora me diz, de quais registros você gostaria de ter distância? Dos positivos ou dos negativos? De qual? Claro, né? Dos registros negativos. Então, se você pensa isso, imagina seu inconsciente. Ele vai manter os registros negativos. Que registro é esse, Acrísio? Acontecimentos, vivências, sentimentos, tudo que você viveu está guardado. E o seu inconsciente sabe e não quer que você se aproxime de momentos assim novamente. Constrói essa caixa preta que só ela tem acesso e você passa a ter medos, inseguranças. E eu tenho medo de um sonho. Eu tenho medo de um sonho. Mas por que eu tenho medo de sonho? Você fazendo essa pergunta, você não sabe de onde vem o medo. Você simplesmente sente medo. Ou simplesmente nem realiza o sonho, chega na metade e para. Você já teve sonhos que não realizou? Você sabe por qual motivo você não realizou os seus sonhos? Você sabe o que fez você desistir dos seus sonhos? Já pensou nisso? Por enquanto, falar de sonhos é uma coisa meio... sonhos, Acrísio. Tem tanta coisa mais importante na vida. Tem emprego, tem carreira, tem a prestação do meu apartamento de R$1.200.000 que eu comprei, preciso pagar. E você falando em sonho. Então, né? Tem tudo a ver. Então vamos lá. Se eu tenho medo, por que é que eu sonho, Acrísio? Se o meu sonho eu não vou realizar por causa desse medo, então seria mais lógico eu não sonhar se eu tenho esse medo. Por que será que você sonha se tem esse medo? Por quê? O medo está ocultando coisas importantes. E ainda assim você sonha. O medo não quer que você veja, não quer que você sinta, não quer que você viva algo
importante para você que está saindo de forma de sonhos. Como é que é isso, Cris? Você tem medos e esses medos estão ocultando alguma coisa muito importante em você. Eu já vou dizer, a sua essência. A coisa mais rica dentro de você. O medo está tampando. Está ocultando. Por que você sonha se você não realiza por causa dos medos? Porque é uma forma de dizer: eu tenho algo importante em mim, eu tenho uma essência valiosíssima que eu quero encontrar. Mas o medo diz: não faz isso. Por quê? Porque o medo e o inconsciente, a caixa preta, acreditam que você vai sofrer de novo tudo que você sofreu um dia. Mas que um dia é esse? E o que o medo oculta? Então, o medo oculta momentos na caixa preta. Momentos de dores, como eu falei, de alegrias. Mas os momentos de dores são aqueles dos quais nós fugimos. Mas por que se tornaram dores em nós? Porque as pessoas mais importantes da nossa vida, enquanto éramos crianças, quando éramos crianças, pais, irmãos mais velhos, tios, avós, eles nos cercavam. E eles diziam o que era certo e o que era errado para nós crianças. E aí começa o conflito, porque nós crianças, a criança é espontânea, é ou não é? A criança, ela é cheia de criatividade, ela é verdadeira. Imagina, você está andando com a criança na rua e eu vejo, a criança chega e a criança fala assim, passando do meu lado, fala para a mãe: mãe, ó um careca! E a mãe dá um puxão nela, né? Dá aquele puxão, eu acho graça. Porque a criança é assim, espontânea e verdadeira. Aquele puxão que a mãe deu nela, disse: cala a boca, não fala assim, minta, não diga a verdade. A sua verdade não é boa para nós. A sua verdade ofende o careca. A sua verdade é má. A sua verdade não é boa. Aquele puxão que a mãe deu na criança dizia tudo isso. E esse puxão se repetiu algumas outras vezes, diante de uma gorda, diante de um gordo, diante de uma magrela, diante de um magrelo, diante de uma anãzinha, diante de uma pessoa que a criança achava feia. E aí a criança fala, externaliza e toma puxão, toma peteleco, toma torção de orelha, dizendo: a sua verdade, criança, não é boa nesse mundo. A sua verdade, criança, é vergonhosa, merece ser castigada. Como assim? A pureza, a verdade. Então, os adultos que nos cercaram, eles tinham preconceitos, eles tinham entendimento sobre o mundo, o melhor que eles puderam fazer. Mas foi conflitante conosco. E aí a gente escondeu nossa essência de capacidade, nossa essência de verdade, nossa essência de merecimento. Nós fomos embotando, nós fomos nos aprisionando. E, poxa, como aquela criança que tomou o puxão da mãe quando me chamou de careca, me chamou não, disse para a mãe: olha um careca, como ela ia repetir isso de novo? Claro que não, ela não queria ser repreendida, então ela se trancou, mas ela trouxe um aprendizado para o inconsciente, para a caixa preta, de que não deve falar, porque se você falar verdades que você está vendo, você vai ser repreendida, você vai ser punida. Então, numa próxima vez que ela foi andando na rua, sozinha, ela viu a pessoa, o careca, e ela se calou, por medo de ser repreendida, porque estava anotado, registrado na caixa preta dela. E assim nós crescemos e não podemos ter sonhos. Não podemos ter sonhos porque o medo faz isso. Não, não, não. E um dia ela quer se casar, aquela criança quer se casar.
E ela saiu, foi numa noite, como é que chama? É boate? Não, chama discoteca não, como é que chama esse lance? Foi num parangolé aí de música. E encontra uma festa, um homem a ver, já grande, aquela menina que um dia foi criança, a menina que um dia conheci criança, me aparece assim, de repente linda, virou mulher. Então aquele homem encontra uma mulher linda e vai falar com ela. E ele é careca. E ela tem um sonho de ser mãe, esposa, ter um marido. E esse cara era muito gentil, era muito cortês, carinhoso, elegante, se vestia bem, né? Falava bem, tinha uma voz gostosa, mas ela, para aquele homem, ela não podia ter os sonhos dela realizados. Por quê? O medo do puxão da mãe, né? Ela não queria ser repreendida. Em algum momento, ela não conseguia estreitar os laços com aquele homem, porque ela tinha um certo medo. Mas ela sonhava em ter alguém. Então, é mais ou menos assim o mecanismo que freia nossos sonhos. É mais ou menos assim. Nós temos medos, mas os sonhos querem se abrir, nos abrir para a nossa essência, para quem nós somos. Só que vem o medo e diz, para, não sonha. A nossa verdade da essência, capacidade, merecimento, amorosidade, realização. Eu tenho um sonho de ser empresário, mas me borro de medo de ser. Por quê? Por que será? Sabe lá, o pai faliu, né? Quantas coisas acontecem na nossa família que a gente guarda o medo, mas vem o sonho querendo dizer, ei, se abre para o mundo, para com essa história, né? Por que controlar o medo de realizar sonhos é importante? Por quê? Eles estão me impedindo, e impedindo a você de ver sentido na sua vida. A vida continua sem graça, porque a graça na vida está quando a gente encontra a nossa própria essência, quem sou eu? E a essência que foi ocultada, fechada, por experiências na infância com os pais que ficaram guardadas na nossa mente. E o medo tenta nos afastar daquela experiência novamente. Mas a gente cresceu, nós não somos mais criança. Nós não somos mais aquela criança. Os pais não são mais os pais daquela infância, porque os pais lá na infância precisavam nos ensinar. Hoje não precisam mais, a gente aprendeu tudo. As relações já não são mais aquelas da infância. Mas dentro de nós existem registros que dizem que nós precisamos fugir daquela experiência. De qual? Do passado, da infância. Então nós somos adultos fugindo das experiências da infância. Por que controlar, então, o medo? O medo de realizar sonhos. Porque esse medo de realizar sonho oculta a nossa essência. E a nossa essência está nesse sonho. Nesse sonho. Esses medos estão mantendo você num passado que você não vê, mas que já superou. Esse medo continua mantendo você lá atrás, lá no passado. Esse medo são todos inconscientes. E se você não botar foco, você não vai descobrir. A Cris está dizendo que tem que botar foco onde? No medo. Porque é nele que tem a resposta do porquê eu não posso sonhar esse sonho. Um foco é esse. O outro foco é realizar sonhos. Que sonho é esse que eu quero realizar? Qual é o propósito desse sonho? Qual é a minha visão? O que me encanta na realização desse sonho? Talvez escalar o Everest para mim fosse, poxa, o meu pai sempre disse, pessoas que escalam montanhas são pessoas corajosas. E aí isso estava guardado no meu inconsciente, essa fala do meu pai. E aí hoje eu quero escalar o Everest. Para quê?
para ser considerado corajoso para esse pai que está aqui falando na minha mente. Pessoas que escalam montanhas são pessoas corajosas. Porque o meu pai nunca escalou a montanha e admirava o pai dele que escalou montanha. Então ele estava falando do pai dele para mim. Pessoas que escalam montanhas são corajosas, porque ele não era. E aí eu quero ser corajoso para o meu pai. Meu pai já morreu, quero ser para o meu pai aqui dentro, do meu inconsciente. Assim que funcionam os sonhos. Então os sonhos estão dizendo algo para mim. Tanto os sonhos dizem, quanto os medos dizem. Quais tipos de medos existem que me impedem de realizar sonho? Ontem eu falei de tipos de medo, mas hoje eu quero falar de tipos de medo que me impedem de realizar sonho. Está pronto para escrever quais são esses medos que impedem você de realizar sonhos? O primeiro, o medo de trair seus pais. E olha, pode ficar de queixo caído, porque dentro de nós, por mais diferença que a gente tenha dos nossos pais, nós continuamos com medo de trair nossos pais. E isso é da humanidade. Nós temos medo de trair nossos pais. E assim, traindo nossos pais, não sermos amados por eles. Como assim, a Cris? Medo de trair nossos pais? Então, quem tem o controle dessa história inconsciente é a nossa criança que viveu toda a base da nossa vida de desenvolvimento, lá na infância. E quando meu pai dizia assim, seja homem, cabra, mantenha a sua palavra. Nossa, eu mantenho a minha palavra. E tem uma frase muito pesada que eu uso, que é assim, eu vou até o inferno para cumprir minha palavra. Eu me prejudico para cumprir minha palavra. Se eu dei minha palavra, eu vou até o fim. Não precisa escrever em lugar nenhum. Mas por quê? Porque o meu pai dizia isso. E isso ficou gravado, tatuado na minha alma. Então, eu não quero trair meu pai. É por isso que os medos existem. Medo de trair meu pai. Caramba! E aí alguém diz assim, Acrísio, olha, eu sei que você deu a palavra para mim, que você iria pagar tal coisa, mas eu estou vendo a dificuldade pela qual você está passando. Não precisa mais, não precisa mais. Não tem jeito, ou medo de eu dizer tudo bem, eu agradeço, eu aceito. Porque se eu aceitar a proposta da pessoa a quem eu devo, eu estou quebrando a palavra que eu não dei para o meu pai, eu assumi. Eu não dei palavra, eu assumi, eu tatuei. Como é que vai ficar? Então eu tenho esse medo. Então, que medos existem que me afastam de sonhos? Medo de trair meus pais e assim não ser amado por eles. Eles, meus pais, estavam certos sobre mim. Meus pais estavam certos sobre... Eu não posso trair meus pais. Você é incapaz. Você não consegue fazer nada. Você não consegue fazer tal coisa. E quando eu sonho, e é um sonho para me libertar, que quer me mostrar que eu consigo fazer, a minha essência, eu consigo, eu sou assim, eu não faço. Por quê? Medo de trair meu pai. Porque ele dizia, você não presta para nada. Você não presta para nada. Então eu fico nesse medo de trair meus pais e desisto de um sonho, que esse sonho queria mostrar para mim a sua essência, Acrísio. É grande, você é capaz, você presta sim. E aí eu me frustro, não é? Cara, falar de paz é a pior coisa que pode existir, porque a grande maioria tem raiva desses dois. Nossa, que absurdo. Absurdo não, é assim que acontece. Absurdo a quantidade, né? Então quando fala de pai e mãe, as pessoas ficam nervosas, elas saem de perto. Nos treinamentos em que eu atendi mais de 5.000 pessoas, eu cansei de ver pessoas dormindo quando falava de pai e mãe, pessoas nervosas, queriam desistir.
E assim talvez seja você, quando eu esteja falando, que você não quer trair seus pais, mas você gruda nas promessas que você ouviu deles. E a nossa vida é constituída dos 0 aos 12, com os ensinamentos dos nossos pais, que ficaram gravados na nossa caixa preta, quer você queira, quer não queira. Está gravado. Como resolver? Não foge. Encara, e eu vou dizer como encarar. Não foge, encara. Eu sou obediente, por isso eu cumpro tudo isso. Eu continuo não realizando esse sonho que diz você é capaz. Você pode ser feliz, você pode ter uma família feliz, você pode ter um relacionamento saudável, amoroso, mas você insiste em dizer não, eu não posso porque meus pais não tiveram um relacionamento amoroso saudável, meu pai batia em minha mãe vivia bêbada, minha mãe era assim, o relacionamento que eu via de casal era péssimo, então eu tenho que continuar com isso porque eu não traio meus pais. Eu quero ser amado por eles, eu sou obediente, então eu vou ter meus relacionamentos destruídos como eles tiveram os deles. Entende? Então falar de paz é uma tortura. Podia estar com 10 mil pessoas aqui, quando eu começo a falar de pai e mãe, cai para uma. Incrível como nós fugimos. E sabe por que não realiza sonhos? Porque continua fugindo dessa realidade, que é o impacto dos pais na vida dos filhos adultos. E eu falei isso semana passada. E continua. Então, eu não quero ser um fracasso para meus pais. Ou quero ser, porque eles diziam que eu era um fracasso. Eu atendo mais não, um veterinário que a regra era, meu filho, você é um fracasso. E ele, com lutas, tem mestrado, com lutas, ele sofre no trabalho. Ele sofre no trabalho. Professor. Porque ele tem que se igualar ao que os pais falavam. Você é um fracasso. Porque se ele não se igualar, ele não é obediente. Ele vai dizer que os pais não estavam certos, mas ele é criança. Quem está falando isso é criança, não é um adulto. Quando você entender isso, você está pronto para dar o próximo passo. Né? E eu vou dizer qual é o próximo passo. Mas, por enquanto, continuemos, amigos, a nossa sina. Então, olha só, onde eu vejo que as pessoas mais erram nisso? Elas bloqueiam o medo. Elas bloqueiam o medo. Elas desprezam o medo. Amor, tem uma coruja ali na árvore, olha a coisa mais linda do mundo. Sabe o que acontece? Tinha um pasto aqui atrás de casa, longo, grande, com muitos bichos, animais, e os donos resolveram arrendar o pasto. E começaram os tratores passar. Destruíram muitas coisas, arrancaram ninhos, cobras, muitas coisas. E essas corujas, elas ficavam ali no pasto. E elas já estão vindo aqui para casa. Eu ganhei com isso, mas elas perderam o lugarzinho delas, né? Ainda bem que eu não tirei árvore nenhuma aqui de casa, é um bosque. E elas fogem disso. Elas querem manter a essência delas, né? Elas não fogem do medo. E nós fugimos do medo. Nós bloqueamos o medo na nossa vida. Então, para você se conhecer, para você romper o medo, é preciso você olhar para o medo. É preciso você encarar o medo e saber qual é esse medo. Ele tem as informações por trás dele. Esse é um segredo. É um segredo, é uma mágica isso. Então, para conhecer o que está por trás do medo, é você entrar na caixa preta. Entrar na caixa preta, o inconsciente. O medo está entre o que você acha que sabe e o inconsciente. E ele está ali, o medo está ali. Você tem medo disso, mas eu não vou te dizer. Mas continue tendo medo, medo de realizar seus sonhos. Vou dar um pequeno passo a passo para que você possa
começar imediatamente a controlar o medo e realizar seus sonhos. Passo a passo. Eu disse que ia dar 3 passos, né? Primeira coisa para controlar o medo é participar das 3 aulas que eu vou dar gratuitamente semana que vem. Para participar, se inscreve no link da bio, que está aí. Entra no meu perfil, lá tem bio, tem lá um link. Vai lá, se inscreve, deixa seu e-mail, você vai receber o acesso para as 3 aulas. Você vai poder assistir a qualquer hora do dia, tá? 6 horas da manhã, meio-dia, 8 horas da noite, quantas vezes quiser. Essas 3 aulas eu estou chamando a Semana da Libertação, libertação do medo, que impede você, que trava você de ser melhor na sua vida, que impede você de realizar seus sonhos, que impede você de ter uma relação melhor com seus pais, com seus filhos, com o seu cônjuge, que impede você de ter uma vida saudável, emocional. Então, esse é o primeiro caminho, o primeiro passo. Segundo passo, conheça-se mais, ou você será engolido pela caixa preta. Jung falava isso. Conheça-me ou te devoro. O inconsciente falando. Então, conheça-se mais ou você será devorado, engolido pela caixa preta. Porque ela cria estruturas de proteção para aquelas dores do passado, as dores da infância. E olha, criança tem dor pra caramba. Tem gente que diz assim para mim, minha infância foi linda, feliz. Esse foi o problema da sua infância, ter sido linda e feliz. E hoje você traz outros mecanismos de defesa que impedem você de ir para o seu sonho real e verdadeiro da sua essência. Terceiro passo, o medo esconde os segredos. Conheça-o. O medo esconde os segredos. Conheça o medo, não afasta ele, abraça, traz ele para perto de você. Estou com um cagaço danado de fazer tal coisa. Por qual motivo? O que será? Ele tem a resposta que te leva para o inconsciente. Ele tem a resposta. Né? E por último, o sonho é a outra parte. O sonho revela parte da sua essência. Então se conecta com esse sonho e procura entender qual a parte da sua essência que esse sonho está tentando concretizar. Então tem o medo que revela os motivos e tem o sonho que revela a sua essência. Então, se a sua essência diz, eu quero um relacionamento amoroso saudável, mas eu tenho medo de me entregar a essa pessoa, o que o medo está dizendo? Eu quero um relacionamento saudável, eu mereço. No meu coração, a minha essência diz que eu sou uma pessoa boa e eu mereço. E o medo diz, não se entrega, você vai quebrar a sua cara. Como? Por qual motivo eu vou quebrar minha cara? Não é? Bom, existem caminhos, existem formas, e eu quero mostrar isso para você cada vez mais. Durante essa semana falei sobre sonhos, sobre medos. Na semana passada eu falei sobre relacionamentos, pais, mãe, pai, filhos, e o quanto o medo está envolvido nisso. O medo é o grande carcereiro ou guardião do inconsciente, das dores que estão represadas, recalcadas, ressentidas no inconsciente, na caixa preta. E tudo que nós nos comportamos inadequadamente é a resposta desse medo. E isso nos leva a caminho contrário à nossa essência. Então, se você quer ser melhor, quer ter um relacionamento melhor com seus pais, com seus filhos, com o cônjuge, com você, entenda o seu inconsciente, mas isso é um segredo. Não é fácil. O autoconhecimento é o caminho. Bom, eu quero agradecer vocês por terem me acompanhado nessa jornada de 2 semanas fervorosas sobre a luta do medo. Mas semana que vem eu vou continuar falando disso. E como nós podemos destravar esse medo, né? Será que eu posso
Opa, a Patrícia escreveu aqui, eu já ia pedir alguma coisa. Acrísio, como é libertador realmente ouvir essas lives. Meu pai veio do inconsciente que o pai dele dizia. Eu faço dinheiro e o dinheiro não me faz. E o meu pai criou eu e meus irmãos, nos mostrando que... Nossa, Patrícia, que forte, né? É isso. E olha, existe uma fala que diz assim, somos vítimas de vítimas, não é? E para que nós possamos quebrar esse ciclo, é importante olharmos para esse caminho para trás. A história traz respostas. Dinheiro era mal e eu cresci achando que quem tem dinheiro era mal. Cara, foge disso. Mas fugir disso é entender essas origens. Por que ele disse isso, né? Por quê? E onde está essa trava, o guardião, o medo de quebrar essa crença? Então, gratidão, Patrícia, por você trazer essa contribuição. E a Grija diz assim, o medo é um grande vilão que me trava em muitos aspectos da minha vida. Preciso destravar. Grija, entra, não sei se você já entrou, entra na bio, se inscreve para essas 3 aulas. Eu tenho segredos fantásticos para revelar, que eu não consigo revelar aqui, não é? Sobre esse guardião, o carcereiro do inconsciente, da caixa preta, e como mudar essa história. Na realidade, na real, o medo, ele está ali acreditando que ainda nos ajuda, porque ele, no começo, um dia ele ajudou, mas depois daquele dia, já não dava mais. E hoje não dá mais. Nós somos diferentes, nós crescemos. E a gente pode mudar isso para o nosso bem, não é? Será que... beleza, Grija. Manda para os seus amigos, Cara, vamos entrar lá, vamos nos libertar de medo e criar uma comunidade de pessoas maravilhosas e livres. Não é? É por isso que sempre eu e meus irmãos vivemos sempre passando apuros. Isso mesmo, é verdade. Você pode quebrar esse ciclo, Patrícia. Entra na bio, se inscreve nessas 3 aulas. É possível quebrar esse ciclo. Não é o dinheiro que me faz, sou eu que faço o dinheiro. Eu posso estar acima dele. E quando eu me coloco em primeiro lugar, o dinheiro vem em abundância. Mas eu preciso estar em primeiro lugar. E eu estar em primeiro lugar é eu me conhecer. Conhecer essa caixa preta. Será que eu posso receber de vocês o hashtag sobre como foi a live de hoje? O que ficou para você? O que ficou para você da live de hoje? Escreve aí, hashtag o medo é o caminho para a descoberta, o sonho é a minha essência, seja lá o que for. Se posso ganhar uma hashtag de vocês, vamos ver. E o que você quer fazer com tudo isso nesse final de semana? Coisa boa. Vamos ver. Oi, Letícia, tudo bem? Escreve uma hashtag sobre a nossa live de hoje. O que ficou para você no seu coração? Me diz, eu gostaria de ouvir para melhorar cada vez mais as lives, a entrega das lives para você. Essa é uma troca maravilhosa que a gente faz, né? A gente passa por pessoas na rua e nem um bom dia, uma boa tarde elas nos dão. Mas aqui eu entrego tanta coisa, né? E é mudar um pouco o conceito da vida em sociedade. A gente pode entregar mais para as pessoas, a gente pode dividir com as pessoas muitas coisas, né? Então, o que ficou para você dessa nossa live de hoje? O que ficou? Para eu entender o quão importante foi você ter ouvido alguma coisa. Diga lá. Ajuda aí. Vou tomar um suquinho de tamarindo enquanto espero. O que ficou da live de hoje para você? Eu consigo. Aí, Dani, legal. E há um caminho para conseguir, né, Dani? O que a Patrícia diz. O medo não pode me travar de ser melhor. Ele pode existir, mas eu preciso aprender com ele. Aí, nossa, arrepiei, Patrícia, essa mensagem. Avel Santana, raio-x da minha vida, as suas... meu Deus, mesmo? Puxa, que graça. Nossa, vamos mudar tudo isso. Vel Santana,
Se inscreve na bio, vamos fazer essas 3 aulas juntos. Grija, autoconhecimento é preciso. E como é preciso? E como é preciso? Navegar é preciso, autoconhecimento também é preciso. Navegar é preciso, autoconhecimento também é preciso. Acho que vocês não conhecem essa música, né? Nossa, eu ouvia minha mãe cantando quando eu era criança. Pessoas, gratidão. Estou muito feliz por ter compartilhado essa semana sobre medos, sonhos, conquistas pessoais, né? Que bom, Vel, você é capaz, nós vamos mudar essa história, tá bom? Desejo um final de semana abençoado para vocês, um final de semana de sonhos e que você possa encontrar nos seus sonhos parte da sua essência. Eu posso ser feliz, eu posso sim ter sucesso, eu posso sim ter prosperidade. Encontra parte da sua essência nesse sonho que você tem, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus, ótimo final de semana. Tudo de bom, pessoas. Tchau, tchau.